Existe uma possibilidade que talvez você nunca tenha considerado seriamente. Tudo aquilo que você experimentou até este exato momento, cada encontro que marcou sua vida, cada dor que transformou seu coração, cada alegria inexplicável que preencheu seu peito, pode ter sido cuidadosamente escolhido por você mesmo numa dimensão além do tempo, muito antes de seu primeiro respirar neste mundo. Durante séculos, um conhecimento profundo permaneceu oculto, protegido das mãos daqueles que tentaram silenciá-lo. Um manuscrito antigo que descreve com precisão assombrosa as fases pelas quais sua alma atravessa antes de habitar este corpo físico. Prepare-se para conhecer um dos textos mais enigmáticos e poderosos já escritos pela humanidade. Este manuscrito permaneceu escondido por mais de 12 séculos, perseguido por aqueles que temiam seu poder, censurado por instituições que preferiam manter as massas adormecidas, silenciado porque sua verdade era capaz de libertar consciências. O que você está prestes a descobrir não é apenas informação antiga guardada em páginas amareladas pelo tempo, mas um espelho que reflete a jornada sagrada que sua própria alma percorreu antes de chegar até aqui. Cada palavra deste conhecimento tem o potencial de despertar memórias que dormem nas camadas mais profundas do seu ser. Recordações que sua mente consciente esqueceu, mas que seu espírito jamais abandonou. Ao longo desta revelação, você conhecerá as distintas etapas que sua alma transitou antes de encarnar, desafiando tudo que lhe ensinaram sobre vida, morte e propósito. Mas existe uma fase específica, a mais misteriosa e poderosa de todas, que será revelada apenas para aqueles que permanecerem até o final. Esta verdade tem o poder de transformar radicalmente a forma como você compreende sua própria existência, e pode ser a chave que você buscava sem saber. O texto que exploraremos hoje é conhecido em círculos esotéricos como o Livro da Preparação da Alma. Este manuscrito teria sido escrito entre os séculos VIII e IX por uma corrente gnóstica que unia conhecimentos da Cabala, do Hermetismo e do misticismo Sufi. Embora muitas de suas cópias tenham sido destruídas ao longo da história, fragmentos preciosos de seu conteúdo sobreviveram em manuscritos árabes e hebraicos, citados posteriormente por místicos como Isaki, o Cego, e estudados por acadêmicos como Gershom Scholem. O texto narra que antes de nascer, a alma atravessa uma série de 7 portais ou níveis de consciência, onde recebe memórias, desafios e contratos espirituais que definirão sua jornada terrena. Cada uma dessas etapas possui um propósito específico e profundo. Segundo o manuscrito, conhecê-las permite que a alma, mesmo dentro do véu do esquecimento, possa lembrar sua missão original. Vamos começar pela primeira fase, conhecida como a contemplação da luz original. Neste estado sublime, a alma ainda se encontra fundida com a fonte, em completa unidade com o todo. Não existe separação, não existe o conceito de eu ou outro. É um momento de paz absoluta, uma imersão total na vibração divina que permeia toda a criação. Esta luz não é meramente simbólica. Segundo o texto, trata-se de uma frequência real, mais pura que qualquer forma de energia conhecida no mundo físico. Alguns místicos comparam esta etapa ao que outras tradições chamam de Oceano de Brahman ou o plano causal puro. Aqui, a alma não deseja nada porque não há falta, não pensa porque não há dualidade, não anseia porque já é tudo. Simplesmente existe em seu estado mais puro e completo. Imagine por um instante o que significa estar totalmente fundido com a consciência universal, sem limitações de corpo, sem as amarras do ego, sem as fronteiras que nos separam uns dos outros. Você já sentiu alguma vez um anseio profundo por algo que não consegue explicar com palavras? Uma nostalgia que não se origina em nenhuma experiência desta vida atual?
Essa sensação pode ser um eco distante desta etapa primordial, uma memória celular da unidade que você um dia experimentou. Após um período que para a alma não se mede em anos, meses ou minutos, pois o tempo linear ainda não existe neste plano, começa a segunda fase, chamada de o chamado da descida. É neste momento preciso que a alma escuta, no mais profundo de seu ser, o convite para iniciar uma nova travessia pelo mundo da forma. Este não é um chamado imposto por forças externas, mas uma escolha consciente que emerge do próprio núcleo da alma. Ela reconhece que existem aprendizados pendentes, caminhos que ainda não foram percorridos, aspectos do amor universal que ainda não foram experimentados na densidade da matéria. Durante esta fase, segundo o livro, a alma revisa suas vidas passadas, mas não a partir da culpa ou do julgamento severo que os humanos costumam aplicar a si mesmos. Ela observa com compaixão infinita os momentos de luz e de sombra, os pactos que ficaram incompletos, as feridas que permaneceram abertas, os laços de amor que ainda vibram, esperando se reunir novamente. Aqui surge uma pergunta crucial que cada alma deve responder honestamente para si mesma. Estou pronta para retornar ao mundo do esquecimento, do sofrimento necessário, do aprendizado através do contraste e da polaridade. A maioria das almas responde afirmativamente, impulsionadas por um desejo profundo de evolução. Porém, nem todas fazem essa escolha. Algumas optam por permanecer nos planos superiores por éons inteiros, auxiliando desde lá outras almas que estão encarnando. Outras decidem regressar movidas por um amor tão intenso e profundo que estão dispostas a sacrificar a paz eterna pela oportunidade de evolução através da experiência humana. A terceira etapa é conhecida como o Conselho da Alma, um momento verdadeiramente sagrado e meticuloso. Aqui a alma se reúne com outras entidades espirituais, guias luminosos e seres de luz que a auxiliarão a planejar sua próxima encarnação com precisão milimétrica. É neste conselho que se escolhe o corpo físico que habitará, o tempo histórico em que nascerá, o lugar geográfico de seu nascimento, a família que a acolherá, as principais provas que enfrentará e os aprendizados centrais que deve integrar. Contrário ao que muitos acreditam baseados numa visão superficial da vida, nada é aleatório, nada é acidental, nada acontece por mero acaso. Aquele pai difícil que te desafiou durante toda a infância, aquela doença que te obrigou a desacelerar e olhar para dentro, aquela perda devastadora que quebrou teu coração em 1000 pedaços. Mas também aquele talento inexplicável que carregas desde criança, aquela paixão intensa por algo que não consegues justificar racionalmente. Tudo foi acordado neste conselho sagrado. Até mesmo nossos aparentes inimigos, nossos grandes amores que marcam a alma, nossos mestres ocultos que aparecem disfarçados de pessoas comuns. Tudo é tecido com precisão divina neste momento fora do tempo. Tradições como o budismo tibetano e a filosofia platônica fazem eco dessa mesma ideia ancestral. Platão, em sua obra A República, descreve o mito de Er, um guerreiro que morre em batalha e retorna à vida para contar o que testemunhou no além. Ele relata como as almas escolhem suas vidas antes de reencarnar, passando por um processo consciente de seleção e compromisso com suas futuras experiências. E você, o que acredita ter escolhido antes de vir para este mundo? Já se perguntou por que certas pessoas chegam à sua vida com uma intensidade avassaladora, como se vocês já se conhecessem há milênios? Ou por que determinadas situações se repetem em ciclos, como se você tivesse que aprender algo essencial que ainda não conseguiu enxergar completamente? Ao longo desta revelação, você compreenderá que cada decisão aparentemente casual
Cada experiência que marca sua trajetória e cada conexão profunda que estabelece possui raízes muito mais profundas do que sua mente racional consegue imaginar. A alma não improvisa sua jornada. A alma lembra o roteiro que ela mesma escreveu. O problema é que aqui, neste plano denso, nós esquecemos completamente esse conhecimento. Mas ainda faltam etapas ainda mais profundas e reveladoras que precisam ser desveladas. A próxima fase nos leva ao momento em que a alma aceita o véu do esquecimento, experimenta a descida vibracional e se prepara conscientemente para esquecer quem realmente é. Porém, antes de cruzar esse portal definitivo, ela deixa pistas secretas em seu caminho, marcas invisíveis que poderão ser redescobertas quando estiver pronta para lembrar. Vimos como a alma, antes de encarnar, passa por um processo sagrado de contemplação da luz original, revisão de vidas passadas e planejamento meticuloso de sua próxima jornada terrena. Agora nos adentramos em um dos momentos mais misteriosos e determinantes de toda a sua travessia dimensional: a aceitação do véu do esquecimento. Segundo o texto antigo, uma vez que a alma concluiu a escolha de sua encarnação e recebeu toda a orientação necessária de seus guias, chega o instante em que ela deve renunciar voluntariamente à memória completa de sua origem divina. Este ato não representa um castigo imposto por forças superiores, mas faz parte essencial do processo de aprendizado. Sem esquecimento, não pode haver verdadeiro livre-arbítrio. Sem a experiência da escuridão, não pode existir uma escolha consciente e genuína pela luz. Esta fase é conhecida como a Câmara do Silêncio, um espaço energético onde transformações profundas acontecem. Disse que neste lugar, a alma é envolvida por uma névoa vibratória que dissolve progressivamente suas memórias conscientes do plano espiritual. Importante entender que esta névoa não elimina as memórias, apenas as oculta como um véu delicado de água entre dois mundos que deixaram de se tocar. Em algumas tradições esotéricas, este processo é conhecido como o Rio do Esquecimento, associado ao Lete da mitologia grega, aquele rio mítico cujas águas as almas deviam beber para esquecer completamente suas vidas passadas antes de reencarnar. Mas aqui vem o aspecto mais fascinante desta etapa inteira. O livro descreve que antes da alma cruzar completamente esse umbral definitivo, é permitido a ela deixar sinais específicos, chaves ocultas codificadas, que poderá encontrar mais adiante durante sua vida terrena, se estiver verdadeiramente atenta aos sussurros do espírito. Estas marcas espirituais podem manifestar-se de diversas formas. Um símbolo recorrente que aparece em momentos-chave, uma palavra que ressoa profundamente sem razão aparente, uma melodia que toca a alma de forma inexplicável, uma imagem que desperta memórias sem origem, uma sincronicidade impossível de ignorar, um sonho recorrente carregado de significado, ou um encontro aparentemente casual com outra alma, a fim que muda completamente o rumo da vida. Estas marcas atuam como lembretes codificados, pequenas portas dimensionais que se ativam em momentos específicos da existência para despertar na alma a suspeita profunda de que há algo muito maior acontecendo, de que nem tudo é o que parece na superfície, de que existe um propósito sagrado escondido sob as aparências mundanas. É exatamente por isso que muitas pessoas, em certos momentos cruciais de suas vidas, experimentam um despertar repentino e avassalador, um chamado interno que não conseguem explicar com lógica. Uma certeza silenciosa que vem de dentro, de que já viveram aquilo antes, de que vieram a este mundo com uma missão específica que precisa ser cumprida. Você já sentiu um déjà vu tão intenso e nítido que pareceu mais uma memória real do que uma simples coincidência neurológica?
Já conheceu pessoas com quem sentiu um vínculo imediato e inexplicável, como se as conhecesse há vidas inteiras? Já sentiu que certos lugares, livros específicos ou ideias particulares te chamam com uma força magnética que escapa completamente à lógica racional? Talvez você esteja seguindo, sem saber conscientemente, o rastro daquelas pistas que você mesmo deixou antes de cruzar o véu do esquecimento. A fase seguinte é chamada de a contração da alma, um processo simultaneamente energético e simbólico de imensa profundidade. Neste momento, a alma começa a reduzir drasticamente sua frequência vibratória para poder ingressar no plano físico denso. Esta contração não é apenas energética, mas também representa um sacrifício sagrado. A alma vastíssima e luminosa, que contém universos inteiros dentro de si, deve condensar-se drasticamente para o habitar um corpo limitado e temporal. Ela deve preparar-se para experimentar a ilusão da separação, o medo paralisante, a dor física e emocional, e o tempo linear que aprisiona a consciência. É como se uma estrela radiante precisasse esconder toda sua luz infinita dentro de uma semente minúscula. Os místicos sufis descrevem este processo como o descenso à densidade, uma espécie de morte temporária da consciência superior. A alma sabe com clareza que vai entrar em um lugar onde o essencial será completamente invisível aos olhos físicos, onde o ruído externo será ensurdecedor e a intuição será apenas um sussurro fraco que poucos conseguem ouvir. Mas ela também sabe, com sabedoria profunda, que é justamente ali, naquela escuridão aparente, que se forja a verdadeira alquimia espiritual, a transformação do chumbo em ouro. Durante esta etapa crucial, a alma recebe um último ensinamento precioso. O livro descreve que um guia espiritual, ao qual algumas tradições chamam de o anjo do umbral, sussurra à consciência da alma uma frase específica, uma verdade-chave personalizada que deve ser lembrada durante toda a sua vida física. Esta frase pode ser algo como: você é luz em essência, tudo é amor em sua natureza fundamental. Lembre-se de quem você realmente é, ou algum ensinamento personalizado segundo o caminho único daquela alma específica. Esta verdade, embora esquecida ao nível consciente quando a pessoa nasce, permanece latente e viva no mais profundo do ser. Às vezes emerge como uma intuição inexplicável, outras vezes como uma certeza que não precisa de provas externas. Em muitos casos, são exatamente estas verdades semeadas no umbral, entre mundos as que impulsionam uma pessoa em direção ao seu caminho espiritual, ao seu despertar genuíno. Logo vem a etapa da entrada no canal de nascimento. A alma, já totalmente preparada para sua missão, começa seu descenso final em direção à matéria. Este passo é descrito como um túnel energético que conecta o plano espiritual com o mundo físico denso. Não se trata de um túnel literal feito de substância, mas sim de um canal de transformação dimensional. Aqui a alma experimenta um processo de compressão extrema, tanto energética quanto emocional, uma intensidade difícil de descrever com palavras humanas. Algumas correntes espirituais afirmam que durante esta passagem crucial, a alma atravessa uma última revisão rápida como um flash de luz, onde vê simultaneamente tudo o que planejou, tudo o que foi em outras vidas e tudo o que será nesta nova jornada. É um instante fugaz, mas completo, onde a totalidade do ser fica gravada no campo energético do novo corpo que está prestes a habitar. É exatamente por isso que alguns recém-nascidos, durante seus primeiros anos de vida, conservam memórias vívidas de vidas passadas ou do lugar luminoso de onde vieram. Muitos esquecem essas memórias conforme crescem e são condicionados pela sociedade, mas alguns mantêm fragmentos persistentes
através de sonhos, visões ou uma sensibilidade especial e natural em relação ao mundo espiritual. Finalmente, a alma entra no corpo físico. O nascimento biológico não é apenas um evento fisiológico que a medicina estuda, mas sim um pouso espiritual de proporções cósmicas. A consciência se ancora no corpo denso e começa oficialmente a experiência humana com todas suas limitações e possibilidades. Mas embora o véu do esquecimento esteja presente e embora a memória consciente esteja adormecida, a verdade interior permanece intacta no núcleo do ser. A vida, sob esta perspectiva profunda, não é um acidente cósmico nem um evento sem sentido, mas sim uma missão sagrada, um contrato firmado entre dimensões, antes mesmo do tempo começar a correr. E você, ao estar assistindo isto agora, ao ressoar profundamente com estas palavras, ao sentir algo se mexer dentro do seu peito, pode estar despertando para aquele pacto esquecido, aquele acordo sagrado que sua alma fez antes de nascer. Agora que você conheceu estas etapas preliminares da jornada da alma, é momento de ir ainda mais fundo nas camadas deste mistério ancestral. Existe algo que o livro descreve como a prova da lembrança, um momento-chave na vida terrena, onde a alma encarnada é convidada sutilmente a recordar quem realmente é, porque veio a este mundo e para onde está indo. Também conhecerá as consequências profundas de ignorar esse chamado interno e o poder transformador absoluto de honrá-lo com coragem. Uma vez que a alma atravessou o canal de nascimento e encarnou no corpo físico, começa a parte mais complexa e decisiva de todo o seu percurso. A experiência terrena com todas as suas ilusões e oportunidades. Mas o que a maioria das pessoas ignora completamente é que mesmo em meio ao esquecimento mais profundo, a alma continua atuando nos bastidores, buscando reconexão, sussurrando desde o interior através da intuição e dos sonhos. É aqui que se manifesta o que o antigo livro chama de a prova da lembrança, um teste espiritual de proporções enormes. Este momento, descrito com detalhes surpreendentes no manuscrito, não ocorre em um instante único e específico da vida, mas se apresenta em vários pontos cruciais ao longo da jornada terrena. São eventos aparentemente comuns na superfície, que, no entanto, carregam consigo uma carga espiritual profundíssima, uma perda inesperada que destrói tudo que você conhecia, um amor impossível que abre seu coração de formas inimagináveis, um encontro revelador com um estranho que diz exatamente o que você precisava ouvir, uma crise existencial que questiona tudo em que você acreditava, uma visão durante a meditação ou sonho que revela verdades ocultas, uma sincronicidade tão impossível que não pode ser ignorada. Cada um desses momentos foi cuidadosamente projetado, segundo o manuscrito sagrado, para ativar memórias adormecidas no fundo da alma. Quando a alma encarna, uma parte dela permanece sempre conectada ao plano superior, observando com amor e paciência. Essa parte é a que move os fios invisíveis da vida, conduzindo-nos através de coincidências aparentes em direção àqueles momentos cruciais de despertar. É como uma bússola interior que nos empurra suavemente, às vezes dolorosamente, em direção ao reencontro com nossa verdade essencial. A prova da lembrança consiste precisamente nisto. Diante desses momentos-chave cuidadosamente orquestrados, a consciência humana pode escolher se abrir completamente ou se fechar ainda mais. Pode decidir olhar corajosamente para dentro ou fugir desesperadamente para fora, através de distrações. Pode escolher despertar para a verdade ou continuar dormindo confortavelmente na ilusão. E isto não está predeterminado de forma rígida. É exatamente aqui onde o livre-arbítrio humano atua com toda a sua força e responsabilidade. Uma pessoa pode viver toda a sua existência
ignorando sistematicamente essas pistas, resistindo com todas as forças ao seu chamado interior, aferrando-se ao medo que conhece, ao ego que domina, ao ruído constante que distrai, ou pode, em um único instante de claridade penetrante, começar finalmente a lembrar quem realmente é. E esse recordar não é intelectual, nem vem de livros, é vibracional e celular. É um reconhecimento profundo que não passa pela mente analítica, mas atravessa diretamente a alma como um raio de luz divina. Você já viveu alguma experiência que, embora tremendamente difícil no momento, mudou completamente sua forma de ver a vida depois? Já sentiu que tudo se desmoronou ao seu redor, apenas para forçá-lo a reconstruir-se desde um lugar totalmente diferente e mais autêntico? Talvez você estivesse sendo guiado por forças invisíveis em direção a esse momento preciso de provação espiritual. E se você está assistindo a este vídeo agora, se estas palavras ressoam como verdade em seu coração, é muito possível que você esteja vivendo essa prova neste exato momento da sua vida. O livro menciona que ao superar esta prova com consciência e coragem, ativa-se uma nova etapa chamada a chama interior. Este é o início do verdadeiro despertar espiritual. A pessoa começa a questionar profundamente a natureza da realidade, busca respostas muito além do que é evidente aos sentidos físicos, sente-se magneticamente atraída por temas espirituais, místicos e filosóficos profundos. Não se trata de uma moda passageira ou de uma fase, mas sim de uma ressonância interna poderosa que a empurra irresistivelmente em direção ao conhecimento verdadeiro da alma. Neste ponto delicado da jornada, muitas almas despertando sentem uma forte sensação de isolamento e solidão. É como se o mundo inteiro já não falasse seu idioma, como se os prazeres ordinários que antes satisfaziam perdessem completamente seu sabor, como se o superficial se tornasse absolutamente insuportável a sufocante. Esta é uma fase de transição profunda e frequentemente dolorosa que os antigos mestres chamavam de a noite escura da alma. Um momento onde aparentemente tudo perde sentido, apenas para que um novo sentido muito mais profundo possa finalmente nascer das cinzas do antigo. Este processo de morte e renascimento foi descrito por místicos como São João da Cruz, por iniciados herméticos que guardaram este conhecimento por séculos, e por sábios como Gurdjieff e Carl Jung, que escreveu uma frase poderosa: aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha corajosamente para dentro desperta. É justamente nesta etapa crucial, quando a alma encarnada começa verdadeiramente a despertar sua memória original, aquela que trouxe de além do véu. O despertar não é imediato, nem acontece da noite para o dia como um evento único. Não é algo que se alcança e pronto. É um processo gradual, às vezes lento e doloroso. E esse processo, segundo o texto ancestral, está composto por 7 chamas interiores que se acendem uma a uma, como velas sendo iluminadas numa catedral escura. Cada chama representa um aspecto esquecido da alma que precisa ser relembrado. Seu propósito sagrado, sua origem divina, seu poder criador, sua conexão eterna com o todo, sua capacidade infinita de amar incondicionalmente, de criar realidades e de servir à evolução coletiva. Estas chamas internas são ativadas através de ações conscientes, decisões corajosas e revelações profundas. Às vezes, se acendem ao escuchar uma palavra que toca o coração, outras vezes, ao contemplar um pôr do sol que revela a beleza divina, em ocasiões através da meditação silenciosa, da criação artística do silêncio profundo, ou mesmo através da dor que quebra as defesas do ego. Mas sempre há uma constante que permanece, a sensação clara de que algo muito maior está guiando o caminho, mesmo quando a mente não compreende. A alma
uma vez encarnada neste mundo de ilusões, tem 3 caminhos possíveis diante de si: permanecer completamente dormida durante toda a vida, despertar parcialmente, mas nunca completar a jornada, ou despertar plenamente e lembrar tudo. O livro não condena nenhum destes 3 caminhos, pois cada alma tem seu tempo e sua velocidade própria. Mas adverte com clareza que apenas o 3º caminho permite completar o ciclo evolutivo com plena consciência e retornar ao plano superior com a missão cumprida e as lições integradas. Mas o que significa exatamente despertar plenamente? Segundo o texto sagrado, implica lembrar com todo o seu ser quem você realmente é, além das máscaras sociais, de onde você veio antes de nascer neste corpo e por que escolheu vir especificamente neste momento da história. Implica viver em total coerência com os ditames de sua alma, atuar com propósito claro em cada ação e, acima de tudo, compreender profundamente que você não está aqui por mero acaso ou casualidade cósmica. Uma das ensinanças mais poderosas e revolucionárias do manuscrito afirma que cada alma que desperta completamente ilumina automaticamente outras 7 ao seu redor. Isto significa que seu despertar pessoal não é apenas seu, não acontece em isolamento. Ele afeta profundamente todas as pessoas ao seu redor, transforma energeticamente sua linhagem familiar, eleva vibratoriamente seu ambiente e contribui significativamente para a evolução coletiva de toda a humanidade. Esta é a verdadeira razão pela qual o despertar da alma é tão resistido e sabotado pelas forças da inconsciência que dominam este mundo. Porque uma alma verdadeiramente consciente é uma alma livre. E um ser livre é absolutamente imparável em seu propósito. A alma que consegue superar a prova da lembrança, ativar completamente sua chama interior e viver em coerência total com sua essência, se prepara então para a etapa mais misteriosa e sagrada de todas, o retorno à origem. Mas este retorno não acontece depois da morte física do corpo, como muitas tradições erroneamente ensinam. É um retorno interior que acontece aqui e agora, neste exato momento, enquanto ainda se caminha sobre a terra. É um mergulho profundo de reconexão com a fonte, enquanto ainda se habita um corpo físico. É o que os alquimistas medievais chamavam de a grande obra completa. O que os budistas conhecem como alcançar o nirvana, sem deixar a roda da existência, atingir o céu, sem abandonar o corpo terreno. É manifestar plenamente o espírito na matéria densa. É quando a alma finalmente recorda, com cada fibra de seu ser, que nunca esteve realmente separada da fonte. A separação sempre foi uma ilusão necessária para o aprendizado, mas nunca foi real em essência. E esta é a revelação final que transforma tudo. Esta última etapa descrita no manuscrito é conhecida como o retorno à origem, mas como foi dito, este retorno não ocorre após a morte física como muitos imaginam. É um retorno vibracional que acontece enquanto a alma ainda habita o corpo, uma reconexão consciente e plena com a fonte divina, desde o aqui e o agora. Este é o estado supremo que apenas algumas poucas almas conseguem alcançar durante sua existência humana, mas está disponível para todos os que ousam buscá-lo. Segundo o manuscrito sagrado, esta etapa final só se torna possível quando a alma já despertou completamente suas 7 chamas internas, reconheceu e abraçou seu propósito divino e conseguiu transmutar todas suas feridas emocionais em sabedoria pura. É somente então que se abre diante dela uma porta invisível aos olhos físicos, não uma porta que leva a outro mundo distante, mas uma passagem para outra dimensão desta mesma realidade que sempre esteve aqui. Uma dimensão onde a ilusão da separação finalmente se dissolve
onde o tempo deixa de ser linear e aprisionador, onde a alma e o corpo vibram em perfeita harmonia com a consciência universal que permeia tudo. Esta experiência transformadora foi documentada ao longo dos séculos por múltiplas tradições místicas, sob diferentes nomes e descrições. Iluminação no budismo, união divina no cristianismo místico, samadhi no hinduísmo, estado crístico nas escolas esotéricas, reintegração na cabala. Mas o livro proibido lhe dá um nome específico: a coroação da alma. Este nome não é casual, porque é precisamente neste ponto culminante da jornada que a alma, tendo esquecido sua origem, descendido aos planos densos, sofrido as dores da separação, aprendido através do contraste recordado sua essência e despertado para sua verdade, finalmente se coroa como ser consciente, é soberano dentro da criação divina. E aqui chega a revelação mais poderosa e transformadora de todas, a verdade que foi protegida por séculos. O texto afirma com clareza absoluta que o propósito último da alma não é simplesmente aprender lições, nem mesmo evoluir espiritualmente como um fim em si mesmo. O propósito supremo é lembrar, recordar com todo o ser que sempre foi e sempre será a expressão viva e pulsante da própria fonte divina. Todo o percurso, toda a dor experimentada, todo o sofrimento atravessado, toda a busca incansável, tudo faz parte de um grande jogo sagrado, cujo objetivo final não é chegar a algum lugar distante, mas sim despertar completamente para o que já somos em essência, desde o princípio dos tempos. Esta é a verdade que foi zelosamente protegida, deliberadamente ocultada, cuidadosamente codificada e violentamente silenciada durante séculos inteiros. Porque uma humanidade que lembra coletivamente quem realmente é, que desperta para seu poder divino interior, simplesmente não pode ser controlada por forças externas. Um ser que sabe que é a própria divindade encarnada não se submete, não se dobra, não aceita limitações impostas artificialmente. Este conhecimento profundo foi resguardado, através dos séculos, por correntes gnósticas perseguidas, escolas herméticas secretas, místicos sufis que arriscaram suas vidas e cabalistas que codificaram a verdade em símbolos. Foi transmitido em parábolas incompreensíveis para os não iniciados, em contos aparentemente infantis, mas profundamente simbólicos, em geometrias sagradas que guardam proporções divinas, em rituais secretos realizados em templos ocultos. E você, ao escutar estas palavras agora, neste momento, está se reconectando com uma rede espiritual ancestral que transcende completamente o tempo linear. Está tocando a mesma vibração que os antigos tocaram. Está caminhando lado a lado com almas que há séculos e milênios fizeram esta mesma jornada de retorno e conseguiram recordar sua verdade essencial. Agora, a pergunta mais importante de todas se apresenta diante de você com toda a sua força. O que você faz com esta verdade que acaba de ser revelada? Decide continuar sua vida exatamente como antes, como se nada disto tivesse sido desvelado ao seu coração, ou permite corajosamente que esta sabedoria ancestral desperte algo profundamente adormecido dentro de você? Vai continuar atuando desde o medo paralisante, desde a rotina automática, desde a inconsciência confortável? Ou dará o passo definitivo em direção a uma vida verdadeiramente guiada pela alma, conectada com o eterno, firme em seu propósito sagrado? Você não precisa ter todas as respostas imediatamente. Ninguém as tem no início da jornada. Você só precisa começar a fazer as perguntas corretas, aquelas que sua alma está gritando para que você faça. Por que estou realmente aqui neste mundo? O que vim especificamente recordar nesta encarnação? A quem vim servir com meus dons únicos?
Que legado desejo deixar ao mundo quando minha alma partir deste corpo? E a pergunta mais crucial de todas: estou verdadeiramente disposto a olhar além do véu da ilusão e recordar quem sou em essência? Porque esse é o verdadeiro despertar que transforma tudo. Não é acumular conhecimentos espirituais ou colecionar experiências místicas. É deixar de viver desde a ilusão da separação que nos aprisiona e começar a atuar como uma alma plenamente consciente, habitando temporariamente um corpo físico. É reconhecer no fundo do coração que você não está perdido neste mundo caótico, que você nunca esteve verdadeiramente perdido. Cada lágrima que derramou, cada tropeço que doeu, cada erro que cometeu, cada busca desesperada, tudo sem exceção fazia parte do caminho sagrado de retorno para casa, para sua verdadeira morada. O livro proibido de 1200 anos não é apenas um manuscrito antigo esquecido em alguma biblioteca empoeirada. É um espelho cósmico colocado diante de você. Um espelho que reflete com claridade o que você foi antes de nascer, o que você é agora em essência por baixo das máscaras, e o que você pode voltar a ser se escolher o caminho do despertar. É um lembrete poderoso de que você não é uma vítima impotente das circunstâncias externas, mas sim um arquiteto de realidades, um criador consciente, uma centelha divina em ação, uma alma imortal temporariamente esquecida de si mesma. E embora o mundo inteiro grite o contrário a cada momento, embora o ruído ensurdecedor tente te distrair constantemente, embora o sistema estabelecido insista em que você seja pequeno e insignificante, você sabe no fundo do seu coração que dentro de você arde uma chama eterna que nada, nem ninguém, pode apagar. Essa chama é simultaneamente seu ponto de origem antes de nascer e também seu destino final quando completar a jornada. É o alfa e o ômega da sua existência. Por isso você está aqui agora, não é coincidência. Por isso você ouviu esta mensagem até o final. Porque algo dentro de você reconheceu a verdade quando ela foi pronunciada. Se você sentiu que algo profundo dentro de você se ativou durante este vídeo, se vibrou intensamente com estas palavras como se fossem suas próprias memórias, sendo relembradas, se uma parte adormecida do seu ser soube instantaneamente que isto é verdade, mesmo sem provas externas, então este é definitivamente o seu momento de escolha. Este é o instante em que você decide se vai continuar dormindo ou se vai finalmente acordar para quem realmente é. Escreva nos comentários a frase: "Estou recordando", se algo do que você escutou hoje tocou profundamente sua alma. Esta é uma forma poderosa de declarar ao universo que você está pronto para o próximo nível de consciência. Compartilhe este vídeo com todas aquelas pessoas que você sabe no fundo do coração que estão prontas para despertar, aquelas que vêm buscando respostas, aquelas que sentem que há algo muito maior acontecendo. E se inscreva neste canal para continuarmos explorando juntos, como uma comunidade de almas despertas, os grandes mistérios da alma humana, os segredos ocultos do universo e os caminhos profundos do ser que nos conectam com o eterno. Esta jornada está apenas começando para você. Nunca esqueça esta verdade fundamental que resume tudo. O que você está buscando tão desesperadamente lá fora também está buscando você com a mesma intensidade desde dentro, porque você é simultaneamente o buscador e o buscado, o mistério e a revelação, a pergunta e a resposta. Você é exatamente aquilo que veio descobrir, a alma que esqueceu quem é, para poder experimentar a alegria suprema de recordar novamente sua divindade essencial.